Meu nome é Alexandre e sou professor de Física do Colégio Militar de Juiz de Fora. A aula de hoje é preparatória para o concurso da PRF. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal e fique atento aos meus novos vídeos. Vamos ao exercício, vamos lá. A figura a seguir ilustra uma situação hipotética em que, por meio da detonação da carga Q, uma granada de massa m e velocidade v em módulo, se deslocando em uma trajetória retilínea, foi separada em duas partes M1 e M2, com as respectivas velocidades iguais a V1 e V2 em módulo. As massas são tais que M1 mais M2 igual a M maiúsculo e os vetores de velocidades V1 e V2 formam, respectivamente, ângulos α igual a 30 graus e β igual a 60 graus com a direção que a granada tinha antes da separação. Pessoal, aqui você tem um desenho, tá, ilustrativo da situação. Uma granada inicialmente inteira, uma detonação de explosivo dentro dela separa essa granada em dois fragmentos, fragmento de massa M1 e o outro fragmento de massa M2. Então, continuando. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que o sistema esteja isolado. Número 1. A quantidade de movimento do sistema aumenta após a explosão da carga Q. Número 2. Na situação em questão, M1 dividido por M2 maior do que 1,5 V2 dividido por V1. Se M1 igual a M2 e V1 igual a raiz quadrada de 3 vezes V2, então V1 é maior do que 0,5 V. Item 4. A energia cinética do sistema se conserva mesmo após a explosão. Vamos avaliar um por um de cada item, colocando certo ou errado para cada um. Lembrando a você que essa é uma aula padrão PRF. É assim que a banca elabora as questões da Polícia Rodoviária Federal. Tem que avaliar teoria, contas e depois decidir se o item é certo ou errado. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo importante para a aula de hoje. Para resolver essa questão, nós precisamos lembrar da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido associada à velocidade de um determinado móvel. Esse móvel tem, nesse exemplo que eu coloquei aqui, uma velocidade horizontal para a direita. Então, revisão de direção. Direção horizontal, sentido desse vetor, vetor velocidade, para a direita. Associado a isso, nós temos uma quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a grandeza muito relacionada com colisões, com explosões, com coisas desse tipo. Quando você tem uma colisão ou uma explosão, que é o caso desse exemplo, né, desse exercício, uma granada explodindo, tem que lembrar da quantidade de movimento, que é o produto mv, massa vezes velocidade. Massa do móvel vezes a velocidade desse determinado móvel. E atenção, aqui você tem o produto mv escrito com notação de vetor. Aqui é um exemplo geral, tá? Com desenho, geralmente em desenho, em diagrama, nós usamos a notação vetorial, mas na hora de resolver um exercício, nós tiramos essa setinha aqui. Por que nós tiramos? Que aí nós vamos considerar um módulo. O que é um módulo de um vetor? É um número apenas que representa a intensidade daquela grandeza. Então, uma quantidade de movimento igual a 10 kg vezes metro por segundo, ela tem esse módulo igual a 10. E é isso que nós vamos usar para resolver a questão daqui a pouco. Além da quantidade de movimento, é importante também uma revisão sobre decomposição ou projeção de vetores. Observe bem aqui, pessoal, eixo X, eixo horizontal, e eixo Y, eixo vertical. Os dois eixos formam um ângulo de 90 graus. Imagine que isso aqui representasse a velocidade de um projétil, de um míssil sendo disparado, ou de uma bola sendo chutada em um jogo de futebol, ou ainda de um avião subindo, seguindo a sua trajetória. Essa velocidade, ela forma um ângulo θ com o eixo X, tá? Esse ângulo pode ser chamado de θ, alfa, beta, qualquer letra grega. Esse ângulo θ aqui, diferente de zero e diferente de 90 graus, e ele dá para nós uma decomposição do vetor v na direção x e na direção y. O que significa essa decomposição? Em termos práticos, por exemplo, imagine que isso aqui fosse uma velocidade, tá? Esse Vx,
indicaria para nós, por exemplo, se isso aqui fosse a velocidade de um avião subindo, quantos metros por segundo esse avião se desloca na horizontal para a direita. E, simultaneamente, o VY indicaria para nós quantos metros por segundo esse avião subiria. Poderia ser também um carro subindo uma rampa, uma granada sendo disparada, um projétil sendo disparado, um disparo de arma de fogo, etc. Então essas projeções ou componentes indicam para nós, entre aspas, né, o que ocorre no eixo X e no eixo Y com uma velocidade que é oblíqua, uma velocidade que não é nem horizontal e nem vertical. É inclinada de um ângulo θ em relação ao eixo X. Usando o triângulo retângulo e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos o seguinte: Vx, cateto adjacente ao ângulo θ, pode ser calculado como hipotenusa vezes cosseno de θ. Então a projeção ou a decomposição de V no eixo horizontal eixo X é V vezes cosseno θ. Aqui você pode ver que eu já estou usando tudo em módulo, tá? No desenho nós temos a anotação de vetor. Olha as setas aí. Na projeção, suas componentes ou a decomposição do vetor, nós temos só a expressão de módulo. Então o módulo de Vx é o módulo de V vezes cosseno de θ. Agora olha que interessante, ó. Vy coincide com esse cateto oposto a θ. Então esse cateto oposto é, usando triângulo retângulo e relações trigonométricas, ele é hipotenusa vezes seno de θ. Tá aqui, ó, Vy é V seno θ. Item 1. Voltando ao exercício, tá? A quantidade de movimento do sistema aumenta após a explosão da carga Q. Olha só, não aumenta, pessoal. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos o seguinte: a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante. O que significa sistema isolado de forças externas? Significa, por exemplo, que não há um atrito atuando sobre a granada, não tem uma outra força bloqueando o movimento dessa granada, ou seja, não tem mais nenhuma força, nem diminuindo essa velocidade inicial da granada e nem aumentando essa velocidade inicial. Então, na verdade, essa granada que está livre de influências externas, tudo o que acontecer com ela internamente, por exemplo, a explosão de uma carga que fragmenta essa granada, no caso desse exercício, em 2 fragmentos, não altera a quantidade de movimento total do sistema. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos um sistema que era composto por uma granada inteira com velocidade v. Após a explosão, nós temos um sistema composto por 2 fragmentos, fragmento de massa m1 e outro de massa m2, cada um com uma componente de velocidade v1 e v2, mas a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Item 2. Na situação em questão, M1 sobre M2 maior do que 1,5 V2 sobre V1. Aqui nós vamos analisar cada fragmento e isolar dele coisas importantes para resolver essa questão. Nós vamos isolar as componentes das suas velocidades e as componentes de cada quantidade de movimento em cada eixo. Inicialmente temos o fragmento 1, que tem M1, velocidade V1, ângulo alfa com esta direção que eu chamei de x. Atenção, isso aqui é dado do exercício, tá? Então todos esses dados aqui, mais ângulo alfa igual a 30 graus, me permitem começar a resolver o item 2. Imagina só, pessoal, que essa velocidade é inclinada em relação ao eixo x, tá? E então ela tem uma projeção no eixo x e tem uma projeção no eixo y. Transpondo para esse desenho, nós temos, olha só, vetor v1 com a sua projeção ou componente v1x e sua projeção ou componente v1y, com ângulo de 30 graus em relação a essa direção que eu chamei de x. Então vou decompor esse vetor no eixo x inicialmente, ó. V1x, hipotenusa, vezes cosseno de 30 graus. Lembre-se que eu estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, ó. Então dá para usar seno, cosseno, tangente, etc. Mas olha só, cateto adjacente ao ângulo 30 graus é hipotenusa vezes cosseno de 30. Então V1 cosseno de alfa, V1 cosseno 30,
Cosseno de 30 é dado em algum ponto da prova, mas eu até recomendo saber isso aí de cor, tá? É raiz de 3 sobre 2. Sabendo V1x, eu posso calcular a quantidade de movimento desse fragmento no eixo x. Olha só, o próprio desenho já te dá uma dica de qual expressão usar. O desenho te deu massa e velocidade. A única expressão que a física tem que relaciona diretamente mv é a quantidade de movimento, Q igual a mv, Q1x, ou seja, a quantidade de movimento do fragmento 1 na direção x é m1 vezes v1x. Então é m1v1 raiz de 3 sobre 2. Lembre-se, v1x eu peguei aqui de cima e apenas substituir. Agora v1y equivale a esse lado do triângulo retângulo. É hipotenusa vezes seno de 30 graus, lado oposto ao ângulo. Oposto está do outro lado, né? Oposto. Então você tem V1 seno de 30 é 1 sobre 2, e Q1y vai ser M1 vezes V1y, que é M1V1 vezes 1 sobre 2. Agora eu vou fazer uma análise semelhante a essa no fragmento 2. Olha só. Fragmento 2, dado do exercício, essa configuração, M2V2, beta igual a 60 graus, dado lá do enunciado. Então você tem V2 projetado no eixo X. V2 cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, Q2x, quantidade de movimento do fragmento 2 ao longo do eixo X, é M2V2x. M2V2 vezes 1 sobre 2. No eixo Y, olha que interessante, V2 seno de beta, beta é o 60 graus, dado do enunciado, né? Então você tem V2 seno de 60, tem V2 que multiplica raiz de 3 sobre 2, seno de 60 graus, e a quantidade de movimento desse fragmento aqui ao longo do eixo Y vai ser M2 vezes V2y, M2V2 vezes raiz de 3 sobre 2. Retomando agora o que o item pergunta. O item afirma o seguinte: M1 sobre M2 maior do que 1,5 V2 sobre V1. Você tem que avaliar se isso aqui é certo ou errado. Observem bem, antes da explosão, esse fragmento possuía, essa granada, possuía quantidade de movimento apenas ao longo do eixo X. Após a explosão, ela terá quantidade de movimento ao longo do eixo X ainda. Porém, ao longo do eixo Y, nós teremos dois fragmentos se deslocando em sentidos opostos, de maneira que a quantidade de movimento de cada fragmento se anula ao longo do eixo Y. Por que isso? Porque nós sabemos o seguinte: na ausência de forças externas, a quantidade de movimento total de um sistema se conserva. Se antes da explosão a quantidade de movimento do sistema era zero no eixo Y, após a explosão, ela também será zero no eixo Y. Mas você poderia perguntar assim: ô Alexandre, mas cada fragmento se desloca ao longo do eixo Y. Sim, cada fragmento se desloca. Cada fragmento individualmente tem a sua quantidade de movimento ao longo do eixo X e no eixo Y. Porém, no eixo Y, você pode perceber que as quantidades de movimento têm sentidos opostos, como eu demonstrei na decomposição de vetor anteriormente, de maneira que elas se anulam, se equilibram. Então, vamos pensar isso matematicamente. A quantidade de movimento ao longo do eixo Y final é igual à quantidade de movimento no eixo Y inicial. Isso aqui é a própria conservação da quantidade de movimento. Eu coloquei inicialmente termos vetoriais para você entender essa ideia de direção e de sentido, tá? Ou seja, se a quantidade de movimento inicial no eixo Y era zero, ao final ela também será zero. E como produzir esse zero ao final se você tem dois fragmentos se deslocando em sentidos opostos? É simples, pessoal. É o módulo da quantidade de movimento de M1 tem que ser igual ao módulo da quantidade de movimento de M2 no eixo Y. Pensando os dois no eixo Y, tá? Dessa maneira, a quantidade de movimento total do sistema no eixo Y é zero. Ou seja, vamos imaginar, botando o número,
Se esse fragmento se desloca ao longo do eixo y com a quantidade de movimento 10, esse aqui também teria quantidade de movimento de módulo igual a 10, de maneira que 10 em sentidos opostos equilibram e anulam a quantidade de movimento do sistema ao longo do eixo y. Então, pensando em termos de módulo, olha só, Q1 em y tem que ser igual a Q2 em y. Se for pensar em termos vetoriais, você colocaria a equação da seguinte maneira: Q1y com vetor, né, mais Q2y com vetor igual a zero. A mesma ideia de força resultante. Para calcular uma força resultante igual a zero, você pode somar vetorialmente todas as forças e colocar igual a zero, ou, dependendo da situação, colocar o módulo de uma força igual ao módulo da outra, de maneira que elas se equilibram ou anulam. Então, Q1y igual a Q2y, Q1y igual a Q2y. Tudo isso para manter a coerência da ideia, que é o seguinte: a quantidade de movimento no eixo y é igual a zero. Com Q1y, M1V1y igual a M2V2y, ou, copiando lá do anterior, né, M1V1 vezes 1 sobre 2 igual a M2V2 vezes raiz de 3 sobre 2. Resolvendo isso, corta o 2 com 2 e colocando na ordem do item que ele pediu, olha só, você tem M1 sobre M2 igual a raiz de 3 que multiplica V2 sobre V1. Atenção, pessoal, raiz de 3, eu recomendo você ter uma ideia quase que decorado de quanto ela vale. Ela vale 1,7, 1,73 aproximadamente, tá? Ela é maior do que 1,5. Então o enunciado, o item está correto. Por quê? Porque a razão M1 sobre M2 é aproximadamente 1,5 V2 sobre V1. 1,7 V2 sobre V1. Como 1,7 é maior do que 1,5, a proposição do item está correta, então o item está certo. Item 3. Se M1 igual a M2 e V1 igual a raiz quadrada de 3 vezes V2, então V1 maior do que 0,5V. E esse aqui são alguns dados do enunciado, tá? Só para a gente recordar. Pessoal, é um movimento em duas direções. Eu já analisei a direção Y no item anterior. Agora eu vou analisar a direção X. Após a explosão, esses dois fragmentos terão uma quantidade de movimento, cada um deles, no eixo X e outra quantidade de movimento no eixo Y. Nesse momento, eu vou esquecer o eixo Y, ele já foi analisado anteriormente. Vou me concentrar no eixo X, tá? Que, por imposição minha, o eixo X é esta reta aqui, tracejada, dado do enunciado. Então, a quantidade de movimento final ao longo do eixo X é igual à quantidade de movimento inicial ao longo do eixo X. A quantidade de movimento final desse fragmento é Q1x. A quantidade de movimento desse outro fragmento é Q2x. Somando as duas em módulo, nós temos igual a quantidade de movimento inicial. Olha que interessante, a granada inicialmente tinha uma quantidade de movimento total ao longo do eixo X. Após a explosão, ela continua tendo, porém em dois pedaços, quantidade de movimento ao longo do eixo X. E a soma dessas duas quantidades de movimento em módulo dá igual à quantidade de movimento inicial no eixo X. Então vamos lá, substituindo aqui, olha só, Q1x mais Q2x igual a mv. Só para você lembrar, ó, quantidade de movimento, facílimo de gravar, né? Que muvuca, olha lá que muvuca, que é igual a mv. A quantidade de movimento inicial é M maiúsculo e V maiúsculo. Agora, substituindo alguns dados do enunciado e coisas que eu demonstrei anteriormente. Q1 no eixo X, demonstrei anteriormente, é M1V1 vezes raiz de 3 sobre 2. Q2 no eixo X, M2V2 vezes 1 sobre 2. A massa total da granada é a massa do fragmento 1 mais a massa do fragmento 2, dado do enunciado, tá? Vezes V. Agora, outro dado importante. V1 é raiz de 3 vezes V2. Então, substituindo aqui, ó, V1, raiz de 3 vezes V2. E olha que interessante, M2 igual a M1. Então, no lugar de M2, eu coloco M1. Por que eu fiz isso? Porque eu estou escrevendo tudo em função, olha que interessante, de
M1 e M2. E tudo em função de V2. Então eu coloquei, olha só, o que parecia muito indeterminado, agora ficou bem fácil de interpretar. Eu tinha V1, V2, tinha M1 e M2. Reduzi tudo a V2 e M1. Então, ó, V1 raiz de 3, V2, M2 igual a M1, somando as duas aqui, tem M1 mais M1, 2M1, ok? Resolvendo isso, nós teremos o seguinte, cortando M1 com M1, né? Nós temos V2 vezes 3 meios, mais V2 vezes 1 meio igual a 2V. Resolvendo mais um pouco, nós temos 2V2 igual a 2V, ou seja, nós temos V2 igual a V. Aí você me pergunta, puxa, mas V2 igual a V não tem nada a ver com o que o item afirmou, que é V1 maior do que 0,5V. Mas calma, V2 pode ser descrito em função de V1. Por quê? Porque olha só, V1 igual a raiz de 3V2. Então eu posso passar essa raiz de 3 para baixo e chegar à seguinte conclusão. V2 é igual a V1 sobre raiz de 3. Então, ó, V2 igual a V1 sobre raiz de 3. Então, V1 sobre raiz de 3 igual a V. Ou seja, V1 é igual a raiz de 3 vezes V. Olha que interessante. Anteriormente, eu falei para você que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,73 para ser mais preciso. Então, olha que interessante. V1 seria mais ou menos 1,7V. 1,7V é maior do que 0,5V. Então, a proposição desse item está correta. V1 é maior do que 0,5V. Certo? Ok? Item 4. A energia cinética do sistema se conserva mesmo após a explosão. Pessoal, não se conserva. Por quê? Essa explosão não foi uma desintegração, digamos assim, espontânea. Essa granada não foi se desmanchando aos poucos. Ela explodiu. Então aqui dentro houve uma liberação de energia que colocou nessa granada uma energia cinética maior do que ela possuía inicialmente. Então aqui tem um explosivo, tem uma energia química. Quando o explosivo é acionado, essa energia química se converte em energia cinética, que é absorvida pelos fragmentos dessa granada e assim eles se espalham ao redor da explosão. Por isso, a energia cinética do sistema não se conserva após a explosão. O item está errado. Eu acho que você tem que prestar muita atenção nesse tipo de enunciado, tá? Por quê? Porque ele induz você ao erro. Existe a conservação da quantidade de movimento. Durante o exercício inteiro, eu falei sobre conservação da quantidade de movimento. De repente vem um item falando assim, a energia cinética se conserva. Aí você poderia pensar, opa, conserva, porque a gente só está falando de conservação. Não é o caso. A explosão dentro da granada coloca muita energia cinética nos seus fragmentos. Energia cinética muito maior do que, por exemplo, a mão do soldado possuía, né? A mão do soldado colocou inicialmente na granada. Então, lá no início do movimento dessa granada, alguém arremessou a granada com uma certa energia cinética, que era variável também, depende da velocidade, de uma série de fatores. Após a explosão, é muito maior a energia cinética. Por quê? Porque a carga de explosivo colocou essa energia cinética nos fragmentos e com isso causa a utilização da arma, né, como uma arma coletiva de extermínio dos inimigos. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de dar like e inscrever no canal e até a próxima.